Olá, tudo bom? Aqui quem vos fala é o professor Elton Vale e nós iremos continuar falando um pouco sobre África. Bom, nós sabemos primeiramente que a África é o que? Um continente, né? A gente não pode desprezar a ideia, não podemos esquecer que a África é um grande continente, certo? Nesse grande continente de África temos cultura, diversidade, em grande diversidade, diversidade e riqueza, nós encontramos ouro, nós encontramos minério, certo? Diamantes, diversidade cultural. Em África nós temos uma diversidade cultural muito ampla, muito ampla, diversidade étnica. Em África nós temos sociedades e nós temos civilizações, tá bom? Nós não podemos levar em consideração uma visão eurocêntrica sobre a África e esquecer a visão a partir da própria África. Sim, a África ela pode ser escrita por duas histórias, né? Uma história na visão eurocêntrica ou na visão a partir da própria África. É interessante porque um autor brasileiro pode, por exemplo, pode escrever utilizando essas duas visões, como foi o autor que escreve o livro de vocês, ok? Ele utiliza dessas duas visões, ele se baseia nessas duas visões e é interessante para que nós possamos também compreender, né, a história de África a partir desses dois pontos, a partir dessas duas visões, a visão eurocêntrica e a visão também a partir do próprio africano, a partir do que o africano fala sobre a África. A África ela trabalha muito com a cultura oral. Então, dentro de África, nós vamos encontrar o que nós chamamos de fidedignidade na fala, na oralidade, certo? O africano ele vai ser muito fidedigno, certo? Além da oralidade, nós vamos observar também no ser africano, ali dentro de África, nós vamos observar a arte, que a arte é uma forma de expressão, e essa arte, se bem observarmos, se bem notarmos, se bem entendermos, essa arte africana, ela hoje ela é vista no mundo todo, né? O europeu ele nega a existência de África, mas tem a própria as próprias artes africanas em seus museus, né? E são obras caríssimas. Então, essa negação sobre a África é interessante num ponto de vista, mas, por outro lado, é algo que remete muito no contexto financeiro. Então, eu quero que vocês entendam isso para que possam também compreender a importância de se negar a África na visão europeia, se negar a África na visão do colonizador, né? Na visão do colonizador, a África só vai ter história a partir do seu processo de colonização. E não só a África, a Ásia também vai sofrer esse mesmo problema, né? De ter a visão somente a partir do colonizador. E não é assim. Nós sabemos que antes do colonizador chegar, antes dos portugueses pisarem os pés em África, a África já tinha história, né? E a África ela vai sofrer no seu processo histórico, né? Só um ponto interessante, a África também é um ponto onde tem muita riqueza, né? Grande riqueza. E também conhecimento científico, que talvez eu tenha deixado de falar. O conhecimento científico é muito forte em África. A África foi responsável pela fundição do ferro, né? E voltando ao ponto que onde estava falando, quando os portugueses chegaram, a África já tinha história. A África já tinha rei e súditos. A África já tinha relação de poder, né? Essa relação de poder onde tem rei tem súdito e onde tem rei e súditos tem relação de poder, certo, gente? Como a África já tinha relação de poder, como a África já detém essa cultura que nós temos também aqui, que na Ásia se tem, que em outros continentes se tem, os indígenas tinham relação de poder aqui, a África, né, a Europa tinha relação de poder, a África, então, logo, ele tem um sistema político, existe uma certa política
em África. Ok, pessoal? Tinha um contexto político ali dentro de África que ele não pode ser negado, que ele não pode ser excluído, certo? Em África nós temos grandes civilizações, civilizações importantes, como a civilização de Gana, onde o grande rei de Gana é Gana, certo? Mas aí nós vamos ver uma outra grande influência, né? A influência do ouro. O ouro é o grande destaque nesses reinos, certo? Reino de Gana, Reino Mali, nós vamos ter uma grande influência, né? Inclusive o Mansa, quando viajou, o Mansa Mali, quando foi viajar para Meca, levou uma quantidade absurda em ouro, a ponto, numa visão eurocêntrica, dizer que esse ouro foi desvalorizado, tá? Mas é um ponto até muito importante de se discutir, gente, é o avanço do islamismo. Houve um grande avanço do islamismo a partir do século VII no na África, né? Na África subsaariana. Nessa África subsaariana onde se encontra o reino Mali, o rei Mali ele vai se converter ao islamismo e com essa conversão do islamismo se dá destaque a a essa religião, né? Que vai ter uma força muito forte dentro desse reino, tá? Nós vamos observar que hoje toda aquela região, Egito, Marrocos, até o Marrocos ali, nós vamos observar que são dominados pelo islamismo, certo? As demais civilizações, né, a partir do Reino Mali, nós iremos discutir na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço, Deus abençoe. Essa é a aula sobre um pouco sobre África, tá? Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.